Olá, meus amigos, estamos começando o programa Conversando Agro aqui na TV Minuano, esse programa que é a co-realização com a AgroEffective e que estaremos com vocês a partir de agora, todos os sábados, às 10h30 da manhã, trazendo temas importantes do setor agropecuário gaúcho e brasileiro, com convidados, com lideranças, técnicos, dirigentes, que vão trazer um cenário, um panorama das mais diversas culturas e criações. Então, fique ligado desde já, 10h30 da manhã, todos os sábados, a estreia do Conversando Agro, que vai sempre trazer um tema importante do setor. E nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre uma das culturas mais importantes para a nossa economia gaúcha e também para a soberania alimentar do brasileiro, que é o arroz. Vamos falar sobre a produção desse grão, como é que está esse andamento do plantio e também o momento que vive o setor, inclusive com queda de preços pagos ao produtor. Para isso, a gente tem aqui no estúdio conosco a diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, a Flávia Tomita, e também o Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Antes de a gente conversar com ele, vamos com a previsão do tempo, que quem traz para nós é Rejane Costa. Neste sábado, o sistema de alta pressão perde força no estado. Os ventos do norte aumentam a umidade, a temperatura e a nebulosidade. À tarde e à noite, a chuva aparece com possibilidade de tempestades isoladas no oeste, centro e norte. No domingo, a passagem de uma frente fria espalha chuva por todo o Rio Grande do Sul, com risco de temporais em todas as regiões. Na segunda-feira, um novo sistema de alta pressão estabiliza o tempo a partir da fronteira oeste, com sol, nuvens esparsas e temperaturas amenas. Na terça, o tempo segue estável e ensolarado. E na quarta-feira, as temperaturas sobem em todo o estado, com aumento de umidade e maior nebulosidade ao longo do dia. Flávia, Denis, prazer ter vocês aqui com a gente e já vou deixar a primeira questão. Como é que vocês estão avaliando esse momento da cultura, especialmente nessa fase final do plantio do arroz? Bom, olá a todos, né? Obrigada pelo convite para estar aqui junto com o Denis. Nós estamos concluindo, né? Essa semana devemos bater 80% da área semeada no estado. Tivemos ali um início mais complicado, com bastante chuva, então tivemos janelas pequenas, né, para semeadura. Mas agora, né, o pessoal está avançando bem rapidamente na semeadura e essa semana, acredito que hoje ainda deve sair os dados do IRGA e deve bater mais de 80% da área semeada. Denis, como é que também está avaliando aí pelo lado dos produtores esse momento do plantio? Olha, em primeiro lugar, obrigado, é um prazer meu estar aqui representando a Federarroz, né, junto com a Flávia, nossa diretora do IRGA, desejar um sucesso nesse programa, né. É muito importante para nós sempre ter programas voltados aí à cadeia do agro. Estamos assim com uma certa interrogação, né, de como vai encerrar esse plantio, porque já estamos passando já da época ideal de plantio e com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. O setor está passando por uma das maiores dificuldades das últimas safras, em questão de crédito, questão de preço, né? E a gente não sabe. Eu acredito que vamos ver o que vai acontecer. A dificuldade está muito grande até de conseguir insumos, né? Eu acredito que muitos produtores estão com dificuldade. Eu acho que a gente não vai atingir ali aquela intenção de plantio que nós tínhamos no levantamento do IRGA, né? Bom, e claro, né, a gente vê toda essa situação, né, que o setor vem trazendo, vem convivendo com muitas ações, a Federarroz mesmo realizando diversas ações de estímulos a consumo também, a questão de segurar um pouco o plantio, esse produtor, para poder ter uma melhora de preço. Como é que vocês estão vendo a evolução dessas ações nesse momento? Olha, estamos trabalhando com diversas, na realidade nós estamos muito focados, não são diversas, são 2 ou 3
2 ou 3 medidas que a gente quer concretizar, né? Que seria a redução de ICMS, agora no final, que já está se trabalhando, e mais o uso da taxa CDO para apoiar o escoamento. Juntamente, concomitante com isso, estão surgindo aí as ferramentas do Programa de Garantia do Preço Mínimo, né? As aquisições pelo governo federal através da Conab já estão acontecendo, né? Naqueles 200 milhões que a Conab divulgou. É bom até que os produtores fiquem atentos aí, se cadastrem, os que tiverem intenção de fazer esse negócio, porque ele é um preço bem mais remunerador do que está o mercado, embora não seja um preço né, que resolva nossos custos da lavoura roseira, mas pelo menos ele é um valor, né, já é o preço mínimo estipulado pela Conab, que é um valor bem superior aí ao valor que se encontra no mercado hoje. E também estamos esperando aí para a primeira dezena de dezembro o lançamento dos programas de escoamento, seja os PEP ou o PEPRO, para que a gente tenha mais uma subvenção para acelerar os escoamentos, seja para regiões distantes do Rio Grande do Sul ou das regiões produtoras, ou para a exportação, né, que é o grande objetivo que a gente tem de escoar aí o quanto mais possível até a próxima colheita. Bom, Flávio, o presidente Dias falou justamente disso, da questão da intenção de plantio. Como é que vocês estão vendo esse reflexo no campo também, diante do que vocês vêm medindo durante esse plantio? Durante a Expo Inter, né, o IRGA faz ali a coletiva de imprensa, onde a gente dá a intenção de semeadura, né? Lá apontava uma queda de 5,17% em relação à safra passada. Mas esse levantamento ele é feito bem anteriormente, né? Antes de agosto, né? Durante agosto a gente faz. Então, isso pode mudar muito, né? O que a gente consegue captar sempre nesses levantamentos é a tendência, se vai aumentar ou diminuir, e a tendência é que diminua, né? Agora, o andamento da safra a gente está acompanhando, batendo uns 80% agora, mas a gente ainda está na expectativa, né, acompanhando as áreas para saber se vamos chegar ou não, né? A tendência é não chegar, realmente ter uma queda. O produtor, a Federarroz também, trabalhando, né, com os produtores, que a gente tem que diminuir a área. Então, eu acredito que teve uma resposta, e essa resposta vai ser uma tendência de queda. Então, certamente, quando se concluir isso, nós vamos ter dados mais concretos, sim, justamente de como se comportou, né, e se também teve essa campanha que a Federarroz fez do êxito em relação a essa diminuição de área, justamente para poder conter essa queda de preços. Na realidade, a gente não gosta de trabalhar, né, com essa questão. A Flávia, representante, diretora aqui do Instituto Rio Grandense, a gente fomenta a maior produção para gerar renda, mas nós estamos no impasse, né, de que também a produção tem que ser sustentável, né? Não adianta só o preço cair. É óbvio que para os consumidores vem aí uma grande vantagem, né, os preços dos alimentos serem menores, mas nós produtores temos que trabalhar também com a sustentabilidade do setor, para que a gente tenha aí uma garantia, né, uma segurança alimentar de que nos próximos anos nós também teremos esta produção, né? E com os preços que estão, na realidade a gente já está começando essa safra já esperando um prejuízo se nós não trabalharmos aí na questão de diminuição da oferta na próxima colheita, né? Então a gente está trabalhando aí com essas ferramentas para ver se a exportação está andando bem, está andando, mas nós precisamos que ande um pouco mais aí para que a gente reduza esses estoques internos que jogam esses preços para baixo aí, né, que trazem essa dificuldade aí da lavoura roseira. Flávio, quer fazer algum complemento também nessa questão? Negócio da exportação, né, a gente sabe que é algo que a gente tem que trabalhar sempre, né, Denise? É uma coisa contínua. Eu converso sempre com os produtores, né, que a gente tem que sempre tomar o cuidado, né? Arroz a 120, a gente ainda tem que estar pensando na exportação e não esperar que o arroz vá a R$57 para a gente começar essa luta, essa batalha, porque tudo é de médio a longo prazo. É difícil a gente ter algo de curto prazo que a gente possa fazer nesse momento, né? Então,
junto com tudo isso, veio um ano de altíssima produtividade, foi um ano que a gente deveria comemorar, mas a gente não consegue comemorar, porque a gente sabe a situação do produtor, onde a gente bateu o recorde, né, de produtividade de arroz. Então, assim, algo que deveria ser comemorado, a gente não está comemorando por questões de preço, por questões do produtor, dos altos custos de produção, e o produtor sofrendo tudo isso. Então, era para ser comemorado, mas não dá para ser comemorado. Bom, a gente vai fazer uma primeira pausa aqui, porque a gente agora vai falar justamente disso, cotações agrícolas, como é que estão os preços das culturas no mercado, e quem vai trazer novamente para nós essa informação é Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 55,79 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 120 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 62,52 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 124,04 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 57,16 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 10,52 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,01 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,08 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,38 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,04 o quilo vivo. Bom, a gente viu aí, né, esses preços aí, o arroz já, segundo a Emater, já R$ 55, né, praticamente, que mostra aí uma queda muito grande, né, e que não cobre, nesse caso, esses custos de produção, né, presidente? Com certeza. E esses preços estão sendo pressionados pelas importações, né, Nestor? Tivemos uma grande produção também nos nossos vizinhos do Mercosul, como eles têm um baixo consumo per capita, e eles produzem, na realidade, para fornecer ao Brasil, ou as exportações também nos demais países do continente americano. Mas o Brasil é o grande consumidor do continente americano deste arroz, né, Flávia, que a gente planta, que é o longo fino, né, este arroz que tem alta milose, né, ele tem um diferencial do arroz asiático. E o continente americano é o grande consumidor, e nós todos produzimos para vender aqui no continente americano, sendo que o Brasil é o grande consumidor desse arroz, né, e também o grande produtor, né? Então, assim, sempre é um mercado que fica pressionado, porque os produtores do Mercosul, eles focam, né, nesse mercado gigante que é o mercado brasileiro, né, de consumo de arroz agulhinha. Pois é, e vai falar antes na outra parte sobre a produtividade, né? Cada vez mais essa produtividade que vem aumentando também contribui para mais grão no mercado. Mas é importante que essa produtividade ela se mantenha também, justamente porque faz parte aí de todo um trabalho de pesquisa, trabalho técnico, inclusive que o IRGA, também outras instituições fazem, para justamente trazer essa rentabilidade para o produtor, né? Sim, se a gente tiver esse olhar isolado para pesquisa e extensão, é um grande sucesso para nós, né? Porque a gente mostra que a gente consegue produzir mais em menor área, né? E o que vem acontecendo mesmo, a área vem diminuindo, mas ainda assim a produção não vem caindo, por conta dessas cultivares altamente produtivas, são manejos mais eficientes, e é isso que o IRGA busca na parte de pesquisa e extensão, realmente, é a parte de sustentabilidade, né? E mais junto tem toda a parte de mercado e preço, né? Que a gente também não pode fechar os olhos para isso. Mas sim, para pesquisa e extensão é o que a gente busca, né? Altas produtividades. Até falando em sustentabilidade, a gente está nesses tempos de COP30, né? Falando sobre quanto o agro vem sendo também centro de discussões lá em Belém do Pará, e o IRGA também faz um trabalho muito sério, muito forte, sim, de sustentabilidade, mostrando também que é uma coisa que muitas vezes na sociedade, o presidente Denis também pode confirmar isso, que o produtor ele polui, que ele retira água para a questão do arroz, o que não é verdade. A gente tem programas que mostram isso, né, hoje em dia.
Infelizmente, né, a gente tem uma desinformação muito grande das pessoas, né, sobre isso, e acaba tratando o produtor como quem prejudica a natureza, né. Eu acho que tem que entender que a terra para o produtor é o bem dele, e não tem por que ele querer destruir ou deixar menos sustentável. O IRGA está indo para a COP, né, nessa noite eu embarco para a COP, e a gente vai representar o Estado na parte de arroz. Então nós vamos apresentar ali os projetos do IRGA na parte do selo ambiental, né, do RS14, o sistema arroz, e também a parte de mitigação de gases do efeito estufa. Então nós estaremos lá representando o Estado junto com a SEAP, junto com a SEMA, para a gente fazer a nossa parte lá da agricultura dentro da COP. Bom, e tudo isso, presidente Denis, é importante, né? Porque a gente está falando de exportação, de incentivar a exportação, mostrar que esse arroz é sustentável e mostrar essa alta produtividade, que tem produto suficiente justamente para poder atender a demanda interna, que muitas vezes o pessoal pensa, mas vai diminuir a área, vai ter menos arroz brasileiro, vai aumentar o preço do consumidor, mas não. Tem produto suficiente com preço bom para esse consumidor, mas também para garantir esse preço para o produtor ter essa exportação, e aí está a prova de que nós temos um produto sustentável e com alta produtividade. Com certeza. A produtividade é um orgulho, né, que nós temos, né, Flávia? Esse trabalho que tem se feito nas instituições de pesquisa, seja a IRGA, seja a Embrapa, né, universidades, é um grande orgulho para o Brasil e para nós, produtores de arroz no Rio Grande do Sul, essa alta produtividade que se tem, que é uma das maiores do planeta, né? Isso traz uma sustentabilidade para o setor. É óbvio que tem que ver os custos que geram essa alta produtividade, a gente sabe disso, mas nós não podemos perder o foco que temos que ser produtivos por área, justamente por essa questão de sustentabilidade, né, de emissão de gases por efeito estufa, né, e isso faz com que a gente diminua as áreas de plantio e ao mesmo tempo tenha uma boa produção. E eu lembro aqui, né, Flávia, que nós não podemos esquecer também dos outros trabalhos, né, com as outras culturas que o IRGA faz também. Então o que a gente prega não é que o produtor deixe de plantar arroz ou diminua a área de arroz e não use o solo com outra atividade. Nós temos aí pesquisas, né, na soja, na bovinocultura, no milho, que dá para usar nessas áreas, que dá para a gente trabalhar, ter essas culturas também como um rodízio nas áreas de arroz, que é importante para a renda, né, da propriedade, para não diminuir, não ter o impacto na renda da propriedade ao diminuirmos a área de arroz. Então a gente prega isso, não prega que o solo fique sem atividade, né? Nós pregamos sim que os produtores trabalhem com outras alternativas de renda, para que a gente não force muito essa produção de arroz devido aos grandes estoques que se tem no momento, né? Pois bem, né? A gente até falando, né, nisso, que toda essa questão de diversas culturas, a FederArroz vem incentivando isso, inclusive nas aberturas oficiais da colheita do arroz e grãos em terras baixas, tanto que o nome do evento agregou esse grãos em terras baixas, né? E o IRGA mesmo vem trabalhando com projetos. Importante, né, ter eu deixo para os dois também, essa rotação dessas culturas, o trabalho de integração lavoura-pecuária, e tudo isso faz parte também desse contexto, para que o arroz também tenha o seu protagonismo. Com certeza, isso é importante, essa nova visão que se tem, né, de hoje do agro, de não trabalhar na cultura e sim trabalhar no sistema, né? Isso é muito importante e já é uma consciência que já vem se desenvolvendo cada vez mais. Os institutos de pesquisa, a Flávia está aqui para me ajudar, já tem batido na sustentabilidade do sistema, né, na questão da fertilidade de solos, na questão de nível de matéria orgânica, para que a gente, além de ser produtivo, né, nós também pensemos nessa questão que é o aquecimento global, né, da emissão de gases por efeito estufa, né, todo esse trabalho com essa intensificação, essa rotação, essa produção em sistema, a gente sabe que diminui esse efeito
Aliás, ele até auxilia, né, porque a única captação, né, de CO2 e de dióxido de carbono é através da fotossíntese, né? Então, quanto mais verde nós geramos, quanto mais plantas produtivas, mais se capta o dióxido de carbono. Isso auxilia, né, na diminuição do efeito estufa, e a gente tem trabalhado com isso. A agricultura talvez, me ajuda a falar, mas é o único setor que consegue vender créditos de carbono, né? Até, Flávio, eu vou te interromper um pouquinho, que nós vamos com as notícias, e já vou passar a palavra para ti para dar continuidade nesse assunto. A gente vai conferir agora as notícias da semana, que vem com Arthur Chagas. A FECOAGRO alerta para a baixa rentabilidade do produtor de trigo no estado. O presidente Paulo Pires destaca que a colheita deve estar em torno de 50%, ainda com qualidade inferior. Ele avalia que, se os preços não melhorarem, a área plantada pode cair em 2026. O IBRA-Oliva avança na criação de um centro de pesquisas em olivicultura. A ação envolve universidades gaúchas e secretarias estaduais para fortalecer o setor. O presidente Flávio Obino Filho ressalta que a meta é estabilizar a produção nacional de olivas e azeites. Brasil, Argentina e Uruguai assinaram um acordo de cooperação para fortalecer a produção de noz pecan. O documento foi firmado durante o segundo Enapecan em Cachoeira do Sul. O presidente do IBPecan, Clayton Valauer, destaca que a união dos países vai ampliar trocas técnicas e ações conjuntas. O prazo para o georreferenciamento de imóveis rurais foi estendido para 21 de outubro de 2029. A mudança dá mais fôlego aos proprietários, mas exige planejamento. Roberto Bastos Guigino, advogado do escritório HBS Advogados, alerta que quem atrasar pode enfrentar dificuldades no registro. O Universo Pecuária consolidou Lavras do Sul como referência nacional na pecuária. O evento no município misturou debates, inovação e negócios. Francisco Abascal, presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul, destaca que a feira cumpriu a missão de gerar conhecimento e oportunidades. Bom, continuando, Flávia, a gente estava conversando antes essa parte das notícias, né? O presidente Nisso falando de todo esse trabalho que é feito. Deixo a palavra contigo aí para também dar continuidade ao que nós estávamos falando. Sim, hoje o projeto em foco do IRGA que a gente tem é o Sistema Arroz RS14, que trabalha os sistemas, né? Mas ele não é um projeto engessado, que geralmente a gente vê em projeto, libera um projeto para extensão, ele vem já com coisas muito bem definidas, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tem produtor que vai fazer a rotação com soja, tem produtor que consegue fazer a rotação com milho, com pastagem, então a gente vai se adequando àquela necessidade do produtor e como ele consegue, né, semear, o que ele consegue semear. Então isso a gente vê como um caminho sem volta, né? E não tem nada que não seja benéfico nesses sistemas, né? É para a sustentabilidade, é para o produtor, é para o negócio dele funcionar melhor. Então, os sistemas é um caminho sem volta. A gente vai trabalhar, a gente está trabalhando com outras culturas, né? À medida que o produtor vai nos procurando, e trigo, como é que funciona trigo? A gente tem lá na Fronteira Oeste já um trabalho com trigo. Então, assim, o IRGA vai ajudando o produtor a tomar essa decisão, mas assim, é extremamente importante. É rotação de cultura para as daninhas resistentes, é para o solo, é para mitigação de gases do efeito estufa, é tudo. Então não tem volta, e o IRGA está se adequando à necessidade do produtor e o tipo de sistema que ele consegue ter dentro da propriedade dele. E acho importante o consumidor muitas vezes saber de todo esse trabalho que é feito também, né? Em prol também do produtor que chega lá, né? E que muitas vezes não é feito em outros países. Presidente Denis, que a gente até a FederaRoz alertou esses dias, né? Que se cuidasse muito com o tipo de arroz que vem, e muitas vezes se alerta, né, que talvez venha esse arroz importado que não segue esses mesmos preceitos que o arroz brasileiro segue, com tanta competência e com quanto respeito à legislação. Sim. Essa é uma característica e é uma grande fortaleza que se tem, essa questão de todo esse trabalho, né, dessa consciência, não consciência seria o termo, mas todo esse cuidado que se tem na produção, né, da lavoura arrozeira, seguindo os licenciamentos,
seguindo também, não só na parte ambiental, mas também em toda a parte de trabalho, né, do respeito às leis, aos cuidados, né, no trabalho que se tem, todas essas regras, esses regramentos que se tem nas atividades aqui no Brasil, e a gente bate, né, os cuidados com os agroquímicos, né, de todo o cuidado que a Anvisa tem, de toda a legislação que se tem em cima disso, de todos os cuidados no lançamento de um produto novo, né? A gente às vezes até bate nisso pela morosidade que é nós lançarmos um novo produto no Brasil, devido a todos esses cuidados que se tem na questão, seja na questão ambiental e seja na questão toxicológica, né? E o cuidado que se tem nos produtos, os vários cuidados que se tem nas análises, né, de resíduos nos produtos brasileiros, que é um produto, e aí a gente tem a agricultura orgânica e tem a agricultura convencional, mas a agricultura convencional brasileira é tão segura quanto uma cultura orgânica, né, porque os cuidados são muito grandes a respeito de todas essas questões, períodos de carência, períodos de uso, né, os produtos que são usados, tem um grande cuidado aqui na... É um arroz de qualidade, um arroz seguro, né, o arroz gaúcho. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final, mas antes de a gente terminar, quero chamar vocês para ficarem atentos à agenda de eventos do agro, que chega agora com Ieda Risco. De 17 a 19 de novembro, Cachoeira do Sul recebe o Simpósio Gaúcho sobre Grãos Orgânicos 2025, que discute pesquisa, produção e mercado de grãos orgânicos. A programação será híbrida, com palestras e mesas redondas presenciais e online. Promoção da UERGS em parceria com instituições do setor. De 26 a 29 de novembro, Porto Alegre cedia a 40ª edição do Encontro Estadual de Professores do Ensino Agrícola promovido pela GPTEA. O evento traz temas como formação pedagógica, inteligência artificial, clima e solo. A programação terá palestras, fóruns e visitas de campo com encerramento em passeio pelo Guaíba no Parque Cisne Branco. E a gente vai encerrando por aqui essa estreia do programa Conversando Agro aqui na TV Minuano. Quero agradecer a Flávia, ao Denis, muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui com a gente e conversar sobre esse grão tão importante que é o arroz. Agradeço, Nestor, o convite novamente. Estou parceira já do Denis nas nossas entrevistas. A gente já faz um bate-bola bom. E te desejo também muito sucesso no programa. Da mesma forma, em nome da Federa Arroz, quero agradecer a oportunidade de a gente colocar aqui o nosso trabalho, né? Sempre é importante esclarecer a comunidade, até porque são nossos clientes, né? A gente vende para a população urbana, e é importante que essa população saiba o que acontece, né? Como é que é o trabalho feito nos produtos que consome. Mais uma vez, desejar sucesso aí no canal, no programa, e Flávia, mais uma vez te agradeço a companhia aí para nós participarmos juntos, né, de programas. Tá certo, gente, muito obrigado mesmo pela participação, e lembrando para vocês que todos os sábados, 10h30 da manhã, aqui na TV Minuano, a gente tem um encontro para conversar sobre o agro aqui no nosso Conversando Agro. Lembra também que esse programa vai estar no YouTube da TV Minuano. Segue a TV Minuano também nas redes sociais, no seu Instagram, também vai ter conteúdos lá. E segue também a AgroEffective, vai passando aqui na tela os nossos endereços. Lembrando também que pelo Spotify você acompanha o nosso programa O Campo e Notícia, que é um programa de rádio semanal, que também toda semana traz informações. Nessa semana, uma interessante pesquisa sobre a sustentabilidade na cadeia do búfalo, que você ouve exclusivamente lá. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana com mais um programa Conversando Agro para vocês. Até mais!